Rapaz, eu tava aqui pensando na hora de gravar esse vídeo, imaginando como era que eu ia gravar um vídeo curto sobre floração se eu não aprendi nada em 5 minutos. Sem contar que tem gente que quer aprender e não quer nem assistir um vídeo que é de graça. Pula o vídeo, não se inscreve no canal, não ativa o sininho de notificação para receber os conteúdos aqui do canal. Porque eu sempre estou mostrando o que é que eu faço aqui na minha casa para ter bastante flores. Acho que eu já sei por onde começar. Qual a receita mágica para você ter muitas flores em uma única palavra? Uma única coisa para você ter muitas flores? Mas eu acho que estou fazendo alguma coisa de errado aqui na minha casa, porque eu faço tanta coisa para essas plantas florir. É tanta dedicação que eu tenho. As minhas plantas precisam do sol. As minhas plantas precisam de tanta coisa. Será que eu tô fazendo uma coisa de errado? Eu também quero saber o que é que faz. Eu também quero saber. Uma coisa só, para elas florir. Assim. Você não vai ter mais trabalho com nada. Vou deixar aqui nesse vídeo o que é que eu faço para minhas plantas florir. Mas não é uma coisa só não. Porque as minhas precisam desse sol aqui. Ficar atrás de mim. Precisa de água, substrato, adubação. Outras coisas que eu faço para elas ficarem assim, maravilhosas. Tanta coisa. Adubação eu vou falar aqui nesse vídeo, qual que eu uso. E mais algumas coisas. Agora não é só uma não, viu? Menino, não acredito em tudo que você vê na internet não. Receita mágica. Assim. Instalar dedos. Rapidinho. Não sei se eu acredito nisso não. Um vídeo de 1 minuto para explicar como é que eu tenho muitas flores aqui. Como eu faço minhas coisas aqui. Muito difícil, viu? Muito difícil. Tem gente que quer aprender as coisas em 1 minuto. Quer aprender assim, ó. Acha que tem uma palavrinha mágica que você faz alguma coisa e pronto. Rapidinho, não tem paciência de entrar em um vídeo e assistir. O vídeo é de graça, conteúdo aqui no YouTube de graça. E a pessoa reclama porque a pessoa postou um vídeo de alguns minutos, 20, 30 minutos. Não quer ter paciência, quer que eu chegue aqui e fale, é isso aqui, acabou. É isso aqui que você faz, acabou. Pronto, tchau. Mas sinto muito dizer que não é desse jeito. Porque até um curso pago, eu nunca fiz um curso de planta nem de rosa do deserto. Mas assim, eu acredito que um curso que a gente pague, não tenha nenhum que a gente chegue e aprenda em alguns minutos, nem em 30 minutos. Eu acho que são algumas aulas. Eu acredito que sejam algumas aulas para a gente aprender alguma coisa. Quem já fez curso aí de rosa do deserto, deixa aí pra mim, ou de qualquer outra planta. Se você pagou e fez em 1 minuto ou em 5 minutos. Porque já teve reclamação aqui nos vídeos que diz que eu demoro para explicar. Vocês acreditam em coisa dessa? Vocês acham que meus vídeos são longos? São longos mesmo, porque eu não aprendi nada em 1 minuto. Eu não aprendi nada em um único vídeo. Não aprendi nada em 5 minutos, em 20 minutos, nem 1 hora, nem em um dia sequer. Foi muito tempo de dedicação, pesquisa, erros, acertos, dias de choro, para mim chegar onde eu tô com minhas rosas do deserto. Tenho pouco tempo de cultivo com rosa do deserto. Esses 2 anos aqui que eu tô com elas, já aconteceu muitas coisas desde o início pra cá e não foi nada em 1 minuto não. Eu sei que os inscritos aqui do canal, eles não comentam esse tipo de coisa porque quem tá aqui assistindo esse vídeo, assiste até o final, gosta de rosa do deserto, quer aprender. E quem já sabe que tem muita gente aqui que tem muito mais experiência que eu e eu respeito, eu admiro quem tem muitos anos de cultivo porque já sabe de muita coisa. Eu não sei de nada ainda, eu tô aprendendo, tenho pouco tempo com elas e é uma troca de experiência, né? O que eu não sei eu pesquiso, ou vocês deixam aí pra mim nos comentários, eu passo aqui pra vocês o que eu sei. Mas assim, você chegar no vídeo e colocar que não tenho paciência, ou que o vídeo é muito longo, só vou assistir porque quero aprender, eu acho um pouco desnecessário, sabe? Não gosto de comentar sobre os comentários, porque o vídeo aqui é apenas para ensinar e mostrar flores, identificações, os meus cuidados com elas, para quem tem interesse de aprender. Se você tem interesse, você fica e assiste.
Mas tem gente que entra no seu vídeo e quer que você dê uma receita mágica, que você no comentário responda, faça só isso, uma única palavra para resolver tudo com suas plantas. E não é bem assim. E um vídeo de 1 minuto não tem como passar nenhuma coisa praticamente para ninguém. E se passar, vai ser muito vago. E tem pessoas que gostam de vídeos detalhados, que querem aprender com paciência. Foi assim que eu aprendi e é assim que eu passo para quem quer aprender. Quem não quer aprender, quem não quer assistir vídeo longo, é só não assistir. O celular é da pessoa, a televisão é da pessoa, a pessoa sai, a pessoa pula, a pessoa faz o que quiser. Agora sim, quando a pessoa pula, se eu pular um vídeo, eu não tenho coragem de ir no comentário perguntar, porque vai que eu pergunte alguma coisa que tenha no vídeo, né? E eu tirei o meu tempo para gravar o vídeo, o conteúdo, porque eu amo compartilhar o que eu aprendo aqui com minhas plantas, amo compartilhar a floração, as identificações para vocês, que eu sempre deixo. O vídeo de hoje não é de identificação, viu? É um vídeo sobre floração. É tudo que eu faço aqui na minha casa, porque quem gosta de planta quer compartilhar isso com outras pessoas que gostam de plantas. E aqui perto de mim, da minha casa, não tem outras pessoas que sintam esse prazer por rosa do deserto. E eu compartilho aqui com vocês, porque eu sei que vocês aí amam rosa do deserto. É a minha felicidade junto com a de vocês. Porque eu também amo ver vídeo de rosa do deserto, eu sigo pessoas, eu assisto vídeo de pessoas que amam plantas, que amam animais, que amam qualquer outra coisa. E aí, vamos pro vídeo, antes que fique realmente longo, com tanta coisa chata para conversar, né? Mas algumas coisas a gente precisa falar, porque também ninguém é de ferro, né? Então, vamos pro vídeo. Então, como eu faço para ter muitas flores aqui nas minhas rosas do deserto? É a pergunta que eu mais recebo nos comentários, falando sério agora, falando mais sério ainda agora. Igual, deixaram no comentário para mim a Maria, dizendo que quase sem acreditar dessas plantas com tantas flores. Mas é de verdade, viu, pessoal? São de verdade, graças a Deus. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Apesar de eu já ter deixado várias vezes os adubos que eu uso, tem gente que entra, vê assim as flores e faz a pergunta, né? Às vezes não assiste os vídeos longos, às vezes vem através daqueles vídeos curtos. Não segue o canal, aí não sabe ainda o que eu faço aqui na minha casa, o que eu uso. Ou então tá assistindo esse vídeo pela primeira vez, ou é novo aqui no canal, ainda assistiu poucos vídeos, ainda não chegou em algum vídeo onde eu falo isso. Tem vídeo aí no canal bem detalhado. Esse vídeo de hoje aqui vai ser apenas um resumão do que você precisa fazer, assim, que eu faço aqui na minha casa, e eu consigo ter o resultado que eu tenho, viu? Primeiramente eu quero começar a falar que as minhas plantas que estão aqui floridas nesse momento são plantas de enxerto, viu, pessoal? Se você tem uma mudinha de rosa do deserto que você comprou e ela nunca floriu, você vai ter que ter paciência com ela, vai ter que aguardar ela começar a florir a primeira vez. E não, se for um enxerto, aí você já vai ter uma planta que vai florir assim que chegar. Já é outra coisa, é diferente. Além de garantir a cor da que você quer, né? Eu falo isso porque tem gente que não sabe a diferença de um enxerto para uma muda natural de semente. Quem está começando com rosa do deserto agora. Algumas coisas você precisa analisar. Primeiro, a idade da planta, seja de enxerto ou uma muda natural, que vai florir muito também, ou até mais. Se a planta já está grande, né, pequena, que é a idade dela, porque às vezes ela tem a idade mais o tamanho dela, ou então ela tem só um galho, tudo isso você tem que levar em consideração para a quantidade de flores, viu? Tudo que eu falar aqui nesse vídeo eu considero importante, e uma coisa depende da outra. Para mim aqui, se não for assim, não funciona. No jeito que eu tô cuidando das minhas plantas hoje, é o jeito que eu achei melhor para ter o resultado que eu tô tendo. Tenha paciência na hora de assistir o vídeo, para você pegar todas as dicas. Não desconsidere nada que for passado. Também não saia fazendo maluquices ou trocando tudo que você já fez. Analise e observe tudo direito. A pergunta sempre é adubação. Enquanto você não parar de achar que é só adubação que vai fazer a sua rosa do deserto florir,
Você que ainda não conseguiu ter flores, que eu não estou falando de todo mundo que assistia, né? Estou falando de umas pessoas ou outra. A adubação é muito importante, sim, com certeza. Eu uso muitos adubos aqui, eu vou falar para vocês. Mas antes de você ter a adubação, tenha primeiro os outros cuidados com a sua planta. De nada adianta você usar adubação se você ignorar as outras coisas. Ah, mas isso é papo. Não é papo, não. Não adianta você comprar um adubo mais caro, o adubo melhor, ou então todo tipo de adubo que existe no mercado, você colocar na sua planta se você não segue os principais cuidados com elas. Primeiro você tem que ter uma planta que se desenvolva, que esteja no local adequado para ela, para aquele tipo de planta, seja de rosa deserta ou outra, mas aquela rosa deserta que a gente tá falando, né? O local é muito importante. Se a planta é de sol, ela tem que ter o tempo para ela de sol, exposição ao sol. Depois que eu tirei minhas plantas da área, quando eu iniciei o cultivo de rosa deserto e da lateral da minha casa, que estava na lateral, foi que elas começaram a se desenvolver mais. Porque teve mais tempo de sol, de vento, e na lateral de casa também gosta de dar mais ácaro. Então atrapalha, né? O sol, pessoal, é muito importante. E esse plástico aqui é muito quente. Esse plástico já é próprio para isso, para plantas que têm flores, para rosa do deserto e algumas outras. Viu? É um plástico que transmite toda a luz necessária, como que ela estivesse também no sol. Não é você colocar debaixo de um telhado, que a planta vai ficar toda torta procurando o sol e não vai ser o suficiente. Não é você colocar, vou colocar aqui um instantinho, igual minha sogra. Dei uma rosa deserta para minha sogra, primeira rosa deserta dela. E ela colocou na área da casa, nesses alpendre que tem área, né? Cobertura com telha. Ela disse que pegava sol um instante lá do dia. Eu disse a ela, coloque no sol. Ela só colocou para tomar algumas horas. A planta começou a amarelar, porque ela estava acostumada no sol. Se você tem uma planta acostumada no sol e colocar na sombra, ela vai sentir. Da mesma forma, é quando você tem na sombra que você vai colocar no sol. Você tem que fazer a adaptação. Se ela está na sombra, você não vai colocar de uma vez no mesmo dia o sol inteiro. Você vai adaptar aos poucos. Ela vai sentir, mas depois ela vai acostumar. Com as próximas folhas que começar a nascer, já vai nascer acostumada. O sol é muito importante para a rosa do deserto. Rosa do deserto ama sol. Ponha isso em mente. Quanto mais sol você der para ela, melhor será. Você pode proteger, claro, com sombrito de 35%, se você não quer, né, que queime tanto. Realmente, também o sol queima muito as flores. Eu tive com muitas flores aqui queimadas, que se o sol não tivesse tão quente, eu até teria um pouco mais de flores. Não tô reclamando, não tô dizendo que eu não tenho flores não, é porque assim, queimou muita mesmo, pessoal. Olha, a minha buquê pink aqui, eu gravei um vídeo aí, aqueles vídeos curtos, tava a coisa mais linda. E o sol já torrou as flores, num instante. Então assim, um sombrite para essa fase do ano, que é muito quente, nos horários mais quentes do dia, é legal sim, ter um sombritezinho, se você puder comprar. Aquele de 35% vai ajudar a não queimar tanto e proteger um pouco o caldex. Mas no momento tá bom, não vou comprar sombrita, eu tenho um sombrita ali só para os meus enxertos que eu faço e as mudinhas que tá aí embaixo. Mas no geral o sol é muito bom, pessoal. Mas assim, vamos colocar em ordem para você saber direitinho. Qual é a primeira coisa que você vai fazer quando você tá pensando em comprar uma rosa do deserto e vai começar a cuidar dela de início? Primeira coisa é o substrato. Já falei isso mais de 1000 vezes. Sua planta chegou, você tem que ter o substrato. Substrato para rosa do deserto. Ah, mas eu coloquei areia aqui da minha casa, prestou, ela tá bem. Tá bem como? Porque eu já recebi um comentário da pessoa quando eu postei dizendo que não usava a areia do quintal, porque aqui a areia do quintal é daquelas vermelhas, que fica bem dura. Quando você molha, que ela compacta, que ela seca, ela fica dura. Aí a pessoa colocou assim, aqui eu uso, não tenho nenhum problema. Aí quando foi depois, em um próximo vídeo, a mesma pessoa colocou assim, não consigo fazer minhas rosas do deserto florir. Aí eu pensei, mas ela não disse que não tinha nenhum problema. A pessoa acha que tá bom. Não, eu uso, tá bom, a planta tá bem. Mas ao mesmo tempo a planta não tá do jeito que ela gostaria, porque não tá desenvolvendo, não tá florindo, não tá crescendo, e ela acha que é a adubação que vai resolver. Me diga aí o adubo que pra mim colocar. Mulher, é o substrato.
tenha um substrato próprio que ela goste. Se você está usando areia e a sua planta está bem, está desenvolvendo, está crescendo, está florindo, pronto, deixa aí na sua areia, porque tem vários tipos de areia. Tem aquela areia de construção que o pessoal usa, mistura também de substrato. Tem gente que usa até pura, mas aí você tem que ter um controle maior com a adubação, porque não tem nenhum nutriente, você precisa saber o que você vai estar colocando ali direto. Então, tem essa parte aí. Já os substratos próprios à rosa deserta, o que a gente mesmo faz, porque é até difícil de você encontrar um substrato que você goste, porque cada cidade tem um clima, então ele vai secar menos ou vai secar mais. Eu faço adaptação nos que eu uso aqui, também tem vídeo de substrato aqui no canal. Mas primeiro de tudo, se preocupe com substrato. Já tô até rouca, misericórdia. Também a mulher conversa mais do que tudo, mais do que papagaio. Gravei esse vídeo pra vocês, menino, o sol tava tão quente que quando eu fui olhar na hora aí da gravação, vocês acreditam que eu perdi o vídeo todo, que não prestou? E o sol ficou, a luz batendo, não dá pra enxergar nada. Aí tô gravando o vídeo de novo e agora eu tô com a voz ruim. Ah, Jesus. Então, substrato é muito importante. Depois do substrato, é o local, foi o que eu falei primeiro. Eu já falei, então você já sabe. O local, o segundo. Depois disso, as regas. Aprenda a regar a sua planta. Mas uma rega tão simples, sim. Mas você tem que conhecer o substrato, saber que ele vai secar. Meu substrato, eu reguei ele. Eu fiquei observando, ele secou com 1 dia. Secou com 2 dias. Então, eu sei que aqui na minha cidade, ele seca com 2 dias. Vou fazer minhas regas a cada 2 dias, nos períodos que estão quentes. No inverno, eu vou observar de novo com quantos dias ele seca para mim poder mudar a rotina de regras. É assim que funciona. Não posso dizer aqui para você que regue sua planta todo dia, ou dia sim, dia não. Porque eu não sei da sua cidade como tá, se tá frio, se tá chovendo. Até eu aqui tenho que ficar observando a minha. Tem vezes que eu rego até 2 vezes. Porque seca tão rápido e as plantas de tarde tá murcha. Uma hora dessa mesmo, ó. Pra gravar vídeo aqui pra vocês não tá mais legal. As plantas já tá com as flores murchas. Porque foi muito quente. O substrato já tá, tem alguns que já estão secos. E elas sentem muito. E o calor também. Eu gosto de gravar vídeo pela manhã, que as flores estão tudo em pé. A rega é muito importante. Não deixe nesse momento aqui faltar água. Se você deixa faltar água, essas flores murcham mais rápido. Estraga mais rápido. Os botões também começam alguns a botar. Então, prejudica muito a floração. E a planta, para ter o caldex gordo, ela precisa de água. Isso aqui no caldex é água. Se você não dá água, como é que o caldex vai engrossar? Me diga aí. A gente só fica gordinho quando come, né? Não, tem gente que tem lombriga, não engorda, né? Mas é magro de ruim. Vamos usar aqui um exemplo da gente, né? Não faça regime na sua planta. Você não dá água, é mesmo que você está fazendo regime com ela. Ela começa a secar, ela começa a murchar, murchar, murchar e vai secar o caldex. É isso aí que vai acontecer com ela. O substrato também, você não pode deixar ficar velho muito tempo não, viu? Se você demora a fazer as trocas mais de ano, não precisa trocar também, pelo amor de Deus, não é 3, 4 meses não. É uma vez no ano. Se for uma planta que está no vaso grande, você vai passar uns 2 anos sem trocar. Eu não cheguei nesse ponto ainda porque eu só tenho esse tempo de cultivo e minhas plantas são novas, né? Mas eu sempre vou fazendo um troca de vaso, que elas estão se desenvolvendo bem, graças a Deus. Ou então, posso levantamento. Você tira do vaso e completa com o substrato, aí ele fica novo. Por que isso? Trocar o substrato. Porque ele compacta, aí já dificulta o desenvolvimento da planta. Compacta é quando ele fica duro. Ele fica salinizado, que de tanto você colocar adubação, aí também não é bom. Aí é que você precisa trocar. E ele fica fraco, sem nutriente nenhum. Para sua planta se desenvolver bem, como ela precisa. Você preste atenção quando você está com uma planta que já tem tempo, que você não trocou substrato. Se ela não começa a ficar feinha, folhinhas miúdas, as florzinhas começam a vir tudo miudinha, fraquinha, como que assim, toda desnutrida. Mesma coisa, eu esqueci de dar um exemplo aqui legal para o substrato. Se você for ficar preso numa despensa com pouca comida, ou com muita comida, você entrou na despensa, ficou lá preso, alguém trancou você lá dentro, tinha muita comida de início. Mas aí, com o passar do tempo, você foi comendo, chega um momento que acaba, você começa a fazer o quê? Ficar fraco, mais fraco e mais fraco.
não é isso? A mesma coisa é a planta. Ela fica aqui, ó, dentro do vaso, com bastante nutrientes no dia da sua troca. Com o passar do tempo, esses nutrientes vão acabando, até chegar ao ponto de ele ficar bem fraco, não tem mais nada para nutrir ela, além das adubações que você coloca. E aí, se você não colocar adubação, piorou ainda, né? Que além de não ter nutriente dentro do substrato, não vai ter o adubo que você coloca. Sim, Verônica, qual é a dúvida? Diga logo, mulher. Rapaz, desde a agonia, que não é a adubação que vai fazer sua planta explodir de floração, não. Para ela ter muitas flores, assim como essa, além de uma planta mais velha, você precisa de uma planta que tenha muitos galhos. Porque se você tem uma planta que só tem um galho, deixa eu ver aqui se eu tenho alguma. Não. Se você tem uma planta que só tem um galho, você vai ter um local só para ter flores, né? Por mais que ela dê um cachinho ali, vai ficar bonito, vai ficar lindo. Mas se você tem uma planta, até uma planta nova com 2 galhos, já vai ser mais flores, né? Com 2 galhos, ó, como eu trouxe essas para mostrar para você, já vai ser mais flores. E com essa tanto de galho, aí é que vai ter mais flores. Por que essa planta tá assim? Porque ela tem muitos galhos. E por que as flores estão assim todas juntas? Porque foi poda baixa. Se fosse um galho pra cá, outro pra lá, todo bagaçado, ficaria bonito? Ficaria cheio assim, como esse aqui, o buquezinho? Ficaria bonita a sua planta, mas assim, esse efeito não teria. Parecendo que tá cheia, ainda mais que ele ainda tem mais botão pra abrir aqui, viu? Muitos galhos fazem sua planta ficar mais linda. Sério mesmo, o segredo que eu tenho aqui, que não é segredo, é isso. Acredite se quiser, mas é a quantidade de galhos. Quando chega a minha planta, eu já faço isso. Podas, enxertos nas cicatrizes. Não viu os enxertos nas cicatrizes? Tem vídeo aí no canal, duvido você não ter visto. Vou mostrar aqui o resultado, ó. Não sei se está pegando a câmera. O resultado de uma poda. Esse enxerto chegou pra mim aqui na minha casa, tá novo. Viu? E daqui uns meses eu quero mostrar essa planta pra vocês toda cheia. Ficou com dó de podar? Não tenha não, mulher, dó de podar, porque... Olha, tanto que galhos que nasceu. Nasceu 3, 4, 5, 6, 7 galhos nesse lado aqui. E aqui mais 2. E aqui do lado eu fiz a ponteira. Se eu não tivesse feito esse enxerto nas cicatrizes do primeiro enxerto, mesmo assim já teria muito volume nessa planta. Esse é o segredo. Podas, olha outra que eu fiz poda. Olha, esses dias. Porque você tem muitas flores se você sempre está fazendo podas? Porque eu tenho muitas plantas. Quando uma não está florida, a outra tá. A diferença de cores das plantas também fazem diferença. Porque assim, quando as brancas não tiver florida, talvez as amarelas estejam, ou as vermelhas, ou as cor de rosa, ou as matizadas. A variedade que você tem na sua coleção faz você ter muitas flores ao mesmo tempo. Ou uma atrás da outra. Quando acabar a floração de uma, você tem da outra. Elas não florem todas da coleção ao mesmo tempo. Eu tenho outras plantas aqui que tá de botão. Quando essas aqui acabar a floração, as de botão vão estar floridas. Porque são outra cor diferente dessa. As minhas ideias de pérola, que é essa aqui, tá florida agora. A minha Constanza, que é essa aqui, tá florida agora, igual o outro jeito que eu tenho dela. Quando a floração dela passar, já vem outra floração de outra ideia. A variedade de cores diferentes faz você ter sempre flores na sua casa. Esse é o segredo. Vocês veem que eu tenho muitas outras plantas que já foi mostrada em vídeos passados, que agora não está florida, que está de botão, ou que está podada. Quando as minhas plantas é 3 níveis, 4 níveis aqui, ó, de estágio das plantas. Primeiro, ou ela chegou, eu já cuido, arrumo a copa, ou tiro a ponteirinha. Se tiver local onde colocar um enxerto, eu coloco. Se não, eu não coloco, faço somente a poda, viu? Primeiro, né? Chegou, fiz isso. Isso é importante. Segundo, as que não tá florida, tá de botão.
as outras estão floridas e as que passou floração, eu já estou preparando para a próxima floração. Como é que eu estou preparando? Fazendo outra poda. Assim que essa planta aqui ou essa passar a floração, o que é que eu vou fazer com elas? Se não tiver mais sinais que vai começar a florir, eu venho e faço a ponteira. Tenho dó de tirar. Tem dó de tirar galhos, pedaços maiores, tira a ponteira. E se você sempre está fazendo as ponteirinhas, você não vai precisar tirar galhos grandes, porque não vai dar tempo dele ficar grande, você já está sempre aparando. Ah, mas minha planta nunca vai crescer. Como nunca vai crescer, mulher? Se você só está tirando a pontinha, você não está me seguindo, não. Vocês estão vendo o desenvolvimento das minhas plantas, mesmo eu sempre estar fazendo podas. Para volume de copa. Para volume de copa. Para dar mais volume, mais galhos. Então, elas vão sim desenvolver e crescer mais. Ter mais galhos, mais flores. Esse é o segredo. Eu já falei isso 1000 vezes. Eu não deixo minha planta ficar com um galho gigante para depois eu vir cortar e ela ficar pequena. Ela vai crescendo lentamente, mas vai crescendo. Olha, eu tenho pouco tempo de cultivo, tenho pouco tempo de canal. Eu tenho mais ou menos uns 2 anos com Rosa Deserto por aí. Depois eu vou dar uma olhada quando foi a data mesmo que eu comecei com elas, para mim deixar para vocês o vídeo da minha história com Rosa do Deserto, viu? Que eu tô devendo esse vídeo, que eu disse que ia fazer. Interrompi aqui o vídeo para lhe convidar a contar a sua história aqui no canal. Se você quer participar, deixa aí nos comentários a sua história com a Rosa do Deserto, porque você se apaixonou e se tem algum motivo maior por trás dessas plantas aqui. Vou contar a minha história e a sua também pode passar aqui no canal. Vou selecionar alguma das histórias para mostrar aqui no canal e uma série de histórias com Rosa do Deserto. E a sua pode passar em uma dessas séries. Me conte como a Rosa do Deserto entrou na sua vida e por que elas são importantes para você. Ah, esqueci de falar. E assim, no dia que eu faço o 4º passo, que é a renovação da copa com a poda, a ponteira que eu tiro da poda, eu coloco no local da poda anterior. Para você fazer enxerto na cicatriz da poda, você precisa ter feito podas antes. O que eu tenho aqui na minha casa sempre, né? Podas. Faça uma poda. Mas então minhas plantas não vão florir sem poda? Vai sim, com certeza. Eu não tô dizendo que não vai florir, tô dizendo que eu faço desse jeito aqui com as minhas para volume de copa, e quando a floração vir ser maior. Mas elas vão florir sim, mesmo que você não faça poda. Mesmo que sejam florações mais espaçadas. Se for uma planta boa de galhar, sozinha, de ter galhos, ela vai dar galho sim. Mas se for uma planta com a genética que cresce só comprida, aí ela vai demorar a lhe dar galhos, ou então não vai dar. E agora tá ficando escuro. Primeiro foi o sol que me atrapalhou a gravação, agora vai ficar escuro. Vamos adiantar esse vídeo? Adianta logo, Verônica, esse vídeo, antes que eu não fique sem minha adubação. É porque eu sei que todo mundo quer essa adubação. Adubação, muito simples. Não tem negócio de marca. Dê uma pesquisadinha aí sobre tudo que as plantas precisam, de todos os nutrientes. Não é só de floração. Não adianta eu usar só de floração que ela vai florir bem. Às vezes vai vir botão, ela não vai conseguir segurar, ou não vai formar esse botão, não sei, alguma coisa vai acontecer. Ela precisa de todos os nutrientes, pessoal, todos os nutrientes. Primeira coisa, quando chega sobre a adubação. Chegou planta em casa, vou replantar, fiz uma troca de vaso, o que é que eu uso dentro do substrato? Super simples ou fuse, eu já falei mais de 1000 vezes. Colocou ali no meio do substrato e planta a sua plantinha. Só nessa vez que você vai usar. Só em troca de vaso ou replantio. Pronto, você não vai ficar colocando a cada 3, 4 meses em cima do vaso, não. Não é assim que você usa esses adubos, o fuse nenhum super simples. É só no replantio, viu? Só nesse momento. Quando é que eu vou usar de novo, então? Quando você for trocar ela de vaso. Quando você for trocar de substrato. Pronto. Mas é só isso, não. Agora vem para esfoliar. Ah, mas você não usa nada de substrato. Outros adubos. Uso em alguns momentos específicos. Se alguma planta precisar de alguma outra coisa. Tipo, uma não está crescendo tão bem. Às vezes eu uso algum adubo que tem um pouquinho mais de nitrogênio. Em alguns momentos específicos. Mas o que eu usei aqui nessa última vez foi o Floração JM, que eu gosto muito porque ele é indicado para floração. Eu não uso receitas caseiras nenhuma. Usei o JM para floração. E confesso para vocês que eu não usei mais depois, que eu disse que ia colocar os outros intercalando.
Não coloquei porque não tive tempo, porque hoje é amanhã, amanhã eu faço, esqueci de colocar, até hoje não coloquei. Tem uns 2 meses que eu não coloquei, mas Verônica, elas estão floridas, você vai colocar? Chegou a data de colocar, vou. Já era para ter colocado, um mês atrás. Mas eu vou fazer essa semana ainda a adubação. Até que nas que estão floridas, sim. Porque elas estão precisando de adubação, elas estão precisando de força para terminar essa carga floral. Às vezes elas vão ter uma vagem. Então elas ficam mais fracas. Porque elas talvez sejam mamães, estão gestantes praticamente, né? Que elas estão carregadas de florzinhas. É o momento que elas precisam ser alimentadas e nutridas de água, de adubo, de sol, de tudo. Viu? Eu faço rotina, tem uma agenda que você possa anotar lá a data, tal data você vai aplicar. Os foliar eu uso aqui na minha casa, todo mês eu uso um, porque também tem os plantafol que eu comprei. Eu tenho aqui, rende demais, nunca acaba, graças a Deus, não tô reclamando que não acabe, mas dura demais, é 1 grama para 1 litro de água no final da tarde. E você vai usar os adubos foliar, de preferência no final da tarde, viu? Quando o sol for embora. Rega na planta e no substrato. Um pouquinho no substrato. É dessa forma que eu uso. Aí tem o JM floração, tem o de manutenção, tem o plantafol. Esses adubos aí que eu fico intercalando, eu uso um, depois eu uso outro, na próxima o outro. Aí depois eu volto de novo o ciclo todo, porque assim eu garanto que minhas plantas tenham todos os nutrientes que elas precisam e não fico focada só em um adubo de floração, porque eu sei que elas precisam dos outros nutrientes. E dos adubos que eu já experimentei e eu tenho e uso são esses, porque eu gosto, que me deram resultado. Então, é o que eu uso aqui na minha casa. Para você que quer saber qual é o adubo, são esses. Onde é que você vai encontrar o Floração JM? Apenas com o Juliano, que ele vende o Floração JM. Aí você me chama aí no número de contato. É propaganda, não é propaganda. Antes mesmo de eu fazer vendas para o Juliano, eu já falava desse adubo. Quem é inscrito aqui do canal do início sabe muito bem disso, que eu já usava antes disso, antes de eu nem sequer pensar em vender para o Juliano, viu? O plantafol não tem, mas você encontra em outros sites aí externos, sites como Mercado Livre, Shopee, aí você encontra, se você quer usar, experimentar. O Fúsio super simples e o cloreto de potássio também tem, viu? No número que eu deixo aqui de vendas. O cloreto de potássio, eu esqueci de falar sobre ele, eu uso em alguns momentos específicos, porque no meu de floração já tem um que é concentrado em potássio. Isso aí eu sempre estou fazendo, então eu deixo o cloreto de potássio naqueles tempos mais que tá muita chuva, mais assim. Porque ele é granuladinho, né? Eu coloco no substrato e aí demora mais um pouco do que o foliar. E também assim, o foliar você não pode usar quando tá chovendo, se a sua planta estiver no tempo. Porque aí não faz muito sentido, né? Você tem que usar apenas quando tá fazendo, não tá chovendo. Porque você vai lavar, né? E no dia que você aplicar não estiver chovendo, beleza. Aí tudo bem. Já ficou escuro, não sei como tá a gravação aí pra vocês. Se vocês ainda estão me enxergando. Então eu vou olhar esse vídeo. E no meu substrato também tem o algim. Viu, pessoal? No que eu preparo tem o algim, que é o cálcio. Cálcio de águas marinhas. O cálcio também é muito importante. Tem algumas fontes de cálcio que vende separada, como foliar. Também eu comprei uma, mas só usei 2 vezes. Já tem tempão, viu? Que foi o Félix que eu comprei. Usei 2 vezes, tá lá guardado. Eita, relaxamento. Mas como eu comprei o do substrato, aí eu já não me preocupo, né? Também nem sei quanto tempo que deu o substrato. Mas tá bom, não tem nada não. E mais uma vez, dedicação. Porque sem a dedicação e a constância e as rotinas, você não mantém isso por muito tempo. Tem que ter o tempo e a dedicação com elas e todo o trabalho diário que você tem com elas. Diário, semanal, não sei. Você tem que ter uma rotina de tempo para cuidar das suas plantas. As plantas, elas gostam de atenção, assim como a gente gosta de ficar com elas, elas gostam de ficar com a gente. Uma planta bem cuidada, que é olhada pelo seu dono, sempre. Ela vai lhe trazer resultado. Eu não tenho mais voz não para gravar esse vídeo. Eu vou encerrar por aqui, editar esse vídeo para vocês, viu? Espero que tenha ficado tudo bem explicado sobre floração. Não acredite em receitas malucas, mirabolantes. Receitas caseiras podem até funcionar, mas talvez não seja o resultado que você espera receber, viu? E tenha cuidado com algumas receitas que são muito malucas. Se preocupe mais em um bom substrato. Assim você não perde sua rosa do deserto e ela ainda lhe dá resultado.
Depois você vai pensar na adubação, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, que tenha valido a pena vocês ficarem aqui até o final. E que você que não é inscrito, que se inscreva para saber mais pra frente o que é que eu venho fazer com essas plantas, o que é que eu vou aprontar por aqui. Se você não viu os últimos vídeos passados, veja que tem muita dica sobre preenchimento de copa para você ter mais galhos ainda com os enxertos de cicatrizes. E já deve estar escuro. E até o próximo vídeo, pessoal.